feitas. Eu pedia apenas que, nós vamos colocar algumas questões, pedia só que as respostas fossem curtas, ou o mais direto possível, para não nos alongarmos muito. Mas claro, também não nos queremos, digamos, cortar o pio. Vocês podem falar à vontade, entre aspas. Então, queria então perguntar-vos há quanto tempo é que estão no Ministério e exatamente o que é que fazem. Boa noite. Já agora sugeriu o sofá, seria mais talk show. Nós pensamos e nisso. temos umas canecas e canecas da CIB, já por Nós pensamos no sofá, mas precisamos de homens fortes para carregá-los até aqui. E mais espaço. por isso. Ok? Já estamos voltados. De uma forma resumida, nós estamos ativamente no Ministério desde 2013, que foi quando terminámos o IBP. Iniciámos em 2009, 2010, creio eu, através da Escola Móvel, conhecendo ali uma ilustre família que depois nos desafiou também a ir para o IBP. Eu fiz os 3 anos, a Ana fez o primeiro ano, depois a Salomé interrompeu o final do primeiro ano. E depois a Ana ainda fez um ano em Fagões. Com a Marta. E depois em 2013 iniciámos o Ministério, uma igreja local em Eiras, em Coimbra, e ao mesmo tempo estávamos a tempo parcial com a igreja e a tempo parcial com o GBU. E depois temos tido assim alguns tempos parciais com o GBU ou outros tipos de ministério. Então desde 2013 estamos com a igreja. E estamos também com uma missão, que é a Missão Cristã Europeia, da qual também somos parceiros, e agora também estou na liderança dessa missão. Então, resumindo, acho que é isso. Ok. Agora vamos passar aqui para este lado. Então, mesma pergunta, se puderem dizer há quanto tempo estão no Ministério e o que é que consiste o vosso Ministério. Sim. Resumo, sim. Eu primeiro fiz uma pergunta ao Carlos Freitas quando ele passou no sofá e nas canecas. Ele estava também a pensar em cartazes ou via longa para as canecas. Fiquei na dúvida. Visto que não há ninguém que use. Ok, o nosso caso, de certa maneira, é semelhante ao do Carlos. Nós casámos em 86, pouco tempo depois de sair do IBP. E. Estás a fazer contas aos anos? Não, vou ter o nome. Ok. Então, na época fomos mudar para a Coreia. Tinha havido ali um congresso recentemente, havia pessoas interessadas e nós ficámos ali há alguns anos. Eu sabia na minha igreja e dávamos um pequeno grupo ali na Coreia. Depois, entretanto, tivemos um convite de um tempo nosso para irmos para Guimarães. Para fazer parte de uma equipa que havia ali de plantação de igrejas, onde, entretanto, o Miguel também foi das primeiras pessoas ali a converter-se, e então mudámos para lá por volta de 89, 90 e estamos ali em Guimarães desde esse tempo. Eu queria só relembrar, ou pelo menos avisar, que vocês têm um e eles estão a dizer, porque no final vai haver aqui um pequeno desafio. Okay? Vocês estejam atentos, é o que eu vos estou a avisar. Pronto, então o Carlos. É isso, então. Também não é preciso assim ao contrário. É só para verem que não se Então, o Carlos disse que estava no Ministério desde 2013. Se calhar não vai assim há tanto tempo comparadamente com outras pessoas, comparativamente aqui com o Paulo e com a Ana, mas vocês, quando iniciaram o Ministério na altura, previam que estaria assim, que estariam como estão neste momento, previam que fosse diferente? O que é que imaginavam? Quais eram as vossas expectativas? Que teríamos uma igreja de 200 pessoas e que o nosso sustento estava triplo e Não, foi curioso porque nós não estávamos com muito receio, nós não sabíamos para o que íamos, digamos assim.
Por outro lado, olhando para trás, acho que foi fácil, certo? Foi simples, talvez não fácil, mas sentimos que Deus nos estava a guiar. Então, dessa forma, foi mais ou menos simples, mas nem sempre foi fácil. E já agora, grande parte do nosso ministério é com ensino na igreja. A Ana mais na área da música, das crianças também e das senhoras também. E o meu ministério é mais no ensino, a pregação e também pastoral. Mas também com uma ligação a outras igrejas da corporação e da zona de Coimbra. O que é bom ter comunhão com outras igrejas. Já tinha passado? Não. Estava a receber uma Está a receber uma chamada. Alguém está a chegar, por isso, se alguém puder estar atento à porta. Vocês, o que é que imaginavam quando entraram no ministério? Sei que o Paulo tem uma história engraçada, já se está a rir, possivelmente. Imaginavas-te em que no ministério? Começar? Fala isto Ok. Há muitas pessoas que ouço pessoas a darem graças e ficarem contentes porque eles oraram e Deus respondeu às suas orações da maneira que eles queriam. Eu tenho, no meu caso, ao contrário. Eu dou muitas graças a Deus porque Ele respondeu às minhas orações da forma que eu não queria. Tenho pedido coisas a Deus. E houve um período em que eu, quase todos os anos, mais ou menos fazia uma oração que era: Senhor, Tu queres que eu continue aqui? Tens a certeza, Deus, que devo continuar aqui em Guimarães, porque a ideia de ficar a cuidar de uma igreja nunca era assim aquele meu desejo. Eu podia ser missionário, podia ir para a África, Índia, morrer lá com febre. Acontece o que acontecesse, ficar no sítio a cuidar de pessoas era algo que me assustava. E estou lá em Guimarães há estes anos todos. E feitas as contas, eu dou graças ao Senhor que Ele não ouviu as minhas orações tolas. Estou muito grato por aquilo que o Senhor tem feito. Pessoas que, alguns passam por lá, temos tido um ministério interessante, de pessoas que vão à igreja, ficam 2 anos, por razões de emprego, de estudos, dali depois voltam aos seus lugares de origem, aos seus países, mas voltam mudados, transformados. E é interessante porque acho que o coração da igreja está ali espalhado um bocado por todo o mundo. No entanto, também é muito bom ver aqueles que estão lá e aqueles que o Senhor tem tocado, mas não tinha a mínima ideia e assustavam-me se me dissessem: vais ficar ali uns 30 anos em Guimarães. Eu ia dizer: não, muito obrigado, mas de facto é assim tudo que estamos lá. Estou muito grato ao Senhor por isso. Há bocado falaram em expectativas, então foi uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, é fazer a gestão das expectativas. É bom ter, mas convém também que elas sejam moderadas, porque de facto o Senhor nunca faz as coisas da maneira que esperamos ou pensamos, não é? Ele faz sempre de outra forma e nós é que temos que nos ajustar a Ele e não Ele a nós. Mas é sempre um desafio quando se trata de lidar com pessoas de uma maneira ou de outra, é sempre um desafio. Então, e Deus tem respondido às orações de uma forma contrária, não é? E agora, além da malta de Guimarães, ainda tem que levar com a malta de Braga. É castigo. Mas pronto, graças a Deus pelo vosso ministério em Guimarães também. Mas voltando aqui à minha esquerda, podia-vos referir assim, as duas mudanças mais impactantes que sentiram no ministério ao longo dos anos. Talvez não seja uma pergunta muito fácil de responder. Mudanças... Nós tivemos no último ano, ou nos últimos anos, tivemos a situação do Covid, agora temos a situação da guerra, outros problemas que vêm associados a isso. De que forma é que o vosso ministério foi afetado, negativamente ou positivamente, com todas essas alterações? Acho que uma grande mudança para nós foi aprender um bocadinho a generosidade e a sermos generosos com as nossas coisas. Na altura da pandemia, logo no início, nós separámos as crianças dos mais velhos e as crianças iam para a escola dominical em nossa casa. Graças a Deus temos uma casa com espaço e com um sótão.
Então, todos os domingos, os pais iam deixar as crianças da nossa casa, fica a uns 500 metros da igreja, e depois iam para o culto. E a escola dominical era lá no sótão. E foi bastante interessante porque até começámos a ficar com mais crianças. Uma vizinha nossa começou a ir e umas outras raparigas começaram a ir também, por ser em nossa casa, por ser num espaço mais neutro. É claro que isso implicou sim, uma adaptação nossa também, e a dificuldade de abrir a nossa casa para várias crianças na altura de Covid e andar no sábado à tarde a limpar tudo e depois no domingo antes de almoçar a limpar tudo com lixívia, a desinfetar as coisas. Acho que essa foi uma das maiores mudanças que nós tivemos, mas foi muito de um modo geral, e nos últimos anos foi aprender aquilo que Deus nos dá é para nós usarmos também no ministério. Eu diria que foi assim. Ok, aqui tivemos uma adaptação também, Covid, por Guimarães. Como é que as coisas foram? Houve uma primeira alteração, foi um pouco preocupante, porque em Guimarães havia uma equipa de plantação de igrejas associada a uma missão que era o GEM, o Great European Mission, e de repente aquela equipa desfez-se, acabou, então nós ficámos ali sozinhos a cuidar da igreja. Isso levou a alguma adaptação, então, porque houve também, com todas aquelas alterações de equipa, afetou algumas pessoas da igreja. Aliás, atualmente, desde o início da igreja, 2 senhoras continuam lá apenas, desde a história do início da igreja, há apenas 2 senhoras que continuam a fazer parte, a assistir, e são excelentes pessoas ali na igreja. Um dia elas já tinham alguma idade, a mãe, a Alice, ela partilhava comigo, porque comigo disse: Paulo, desde o início estamos aqui nós. A igreja tem renovado, o que é um motivo também de gratidão ao Senhor. Então essa foi uma mudança que a mim foi algo novo, de repente, um grupo de apoio, pessoas com quem podíamos partilhar e tudo, haver um certo isolamento. Houve uma outra mudança que também tem sido boa, foi a oportunidade de estudar, tirar alguns cursos e também de ensinar. E eu não sei se eu aprendi mais nas oportunidades de estudar e tirar os cursos, ou quando eu estava a ensinar, que ainda aprendi bastante mais. E a última mudança foi muito interessante, que foi este período do Covid. E é uma mudança que eu não sabia que ia acontecer, mas olhando para trás, eu não estou a falar a respeito de teologia, não é? Mas olhando a nossa história, Deus sabia que havia mudança e começou-nos a preparar, sem nós sabermos, para estes constrangimentos todos que o Covid ia ter. Começou-nos a dar alguns ensaios em redes sociais que nunca nos passou pela cabeça, mas o facto é que quando veio a questão do Covid e foi necessário fazer coisas online, sem nós sabermos nada disso, mas já havia uma pequena equipa preparada que deu conta do recado de uma forma brilhante. Nós chegámos a ter uma pessoa que estava na cidade A gerir todo o programa, outro na cidade B que falava, outro na cidade C que faziam música e não sei onde, com distâncias desde o Minho até o Algarve, não é? Portanto, e foi uma equipa bastante interessante que o Senhor levantou ali. E também esta questão do Covid, das transmissões online, das pessoas, por causa do online, deixavam de ir à igreja. Portanto, uma série de coisas que se comentava, e a mim me preocupava, porque a igreja de Guimarães já estava ali há bastantes anos, ainda não é uma igreja, no meu entender, sólida. Às vezes eu pensava, desta vez é que vai, mas pelo contrário, a questão do Covid tem trazido um aumento bastante significativo à igreja. E houve ainda estou dentro do tempo? Okay. Há uma coisa que eu gostava de partilhar a vocês nesse sentido de mudanças. Nós não tínhamos crianças na igreja, não havia mesmo crianças, e queríamos ter escola dominical, mas não podíamos ter escola dominical porque não havia crianças, mas também não tínhamos professores. Então orámos
oramos ao Senhor e começámos com um professor de 100 crianças. E o professor, então o que eu vou fazer? Não sei, mas vamos preparar lições, vamos orar. Como é que as crianças vêm? Não sei, temos que orar e veremos o que é que devemos fazer. As coisas foram andando, não sei qual foi o método ou tecnologia, mas agora temos mais de 10 crianças. Durante o Covid tivemos que pôr uma parede abaixo para podermos unir com os espaços. Depois veio 16 crianças, então agora ficámos com um receio porque o espaço seria grande mais para a igreja. No entanto, aquelas cadeiras agora já estão juntas e o espaço já está preenchido e agora temos que voltar a levantar uma parede para ter outra classe para as crianças. Então, não sei se acho que vamos passar a vida a pôr paredes abaixo e abrir paredes, mas sem se indicar crescimento da igreja. Mas são aquelas coisas esperadas no ministério que ora nos animam, ora nos desanimam. Daí que eu acho que é importante aquilo que cantámos há pouco, a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor e gratos por isso que vai acontecendo. Eu acho que o Paulo, de certa forma, já antecipou um bocadinho a próxima pergunta. Sim. Eu quero ver o que é que vocês vão responder a seguir. Mas vamos passar. Sim. Sim, pode ser uma boa resposta. Mas voltando aqui para este lado, para a família Freitas, nós há pouco, vocês mencionaram algumas dificuldades que surgiram nestes últimos anos, mas certamente também houveram algumas coisas que vos motivaram, não é? Que continuam, graças a Deus, no Ministério. Quais foram esses motivos que vos fizeram, ou é melhor, o que é que vos continua a motivar a estar no Ministério e a servir ao Senhor? Sim, sem dúvida que tem havido desafios e dificuldades ao longo dos anos. E sim, muitas vezes em que eu falo por mim, eu penso, ok, não vale a pena, vou desistir. Não vale a pena continuar. Mas, como o Paulo diz, e a Ana, Deus faz as coisas sempre de maneira diferente daquilo que nós estamos a pensar que vai acontecer ou que Ele vai fazer. E um encorajamento muito grande para mim nos últimos anos tem sido o grupo de estudo com as senhoras na igreja. Eu comecei com uma senhora, a estudar a Bíblia com ela, depois tive mais 2 senhoras, e durante muito tempo eram 3 senhoras e eu, durante muitos anos. Ao mais alto altura tive 4 senhoras e eu, e neste momento temos um grupo de, comigo somos 10. Então é muito bom ver que Deus está a trabalhar nas pessoas. Não sou eu que estou a conseguir mudar as pessoas e apresentar um estudo bíblico fantástico e toda a gente quer vir ao estudo bíblico que a Ana Freitas está a fazer, mas Deus tem trabalhado no coração das senhoras e é realmente incrível e fantástico ver aquilo que Deus está a fazer, porque é Ele que tem trabalhado no coração de cada um de nós e como Ele tem trazido mais senhoras para estudar a Bíblia e também ver o próprio entusiasmo delas de aprender e de ler a Bíblia e de perceberem coisas que já tinham lido tantas vezes e nunca tinha pensado desta forma, nunca tinha percebido isto assim. E realmente tem sido um encorajamento muito grande ver Deus a trabalhar no coração das senhoras e, claro, no meu próprio coração também, à medida que preparo os estudos e que aprendo eu também. Então, esse tem sido um grande encorajamento para mim. Também a questão das crianças, durante a pandemia, terem vindo cada vez mais crianças. Sim, também mais crianças. É um encorajamento. Outro encorajamento e a nossa igreja local é muito fixe. Nós gostamos muito. Tem sido um grande encorajamento para nós. Às vezes decidimos coisas ou propomos coisas e eles avançam connosco e pedimos voluntários e eles aparecem. Ao contrário daquilo que aconteceu com o Paulo, quando a pandemia aconteceu, nós não tínhamos uma equipa preparada, então era eu e o João na sala, no computador, na salinha da igreja a pensar, ok, vamos fazer experiências com o Zoom,
vamos ver como é que isto funciona, vamos ver tutoriais. E chegámos ao ponto de ir comprar CDs, que é uma coisa que já não se faz, ir comprar CDs virgens para gravar as pregações, para distribuir a algumas pessoas da igreja que não tinham internet. E isso foi estranho, foi tipo aqueles momentos, aquelas realidades distópicas que o que é que vai acontecer? E que regressamos ao passado e andamos pela estrada, estas estradas vazias, e nós com a nossa declaração de ministro de culto a distribuir os CDs por algumas pessoas. E de certa forma foi também aquela ideia, ou seja, a igreja vai diminuir, o nosso salário poderá ficar em risco. Como é que isto vai ficar? Mas pela graça de Deus sobrevivemos e passamos. O encorajamento do ministério tem sido não apenas a nossa igreja local, mas às vezes alguns jovens, pessoas de outras igrejas que se têm aproximado de nós para um acompanhamento mais pessoal. Então também é um privilégio que tem sido acompanhar determinados jovens cristãos de algumas igrejas vizinhas, nomeadamente até ao casamento, preparações de casamento. Então tem sido bom, e pela graça de Deus. Ok, e pegando na última frase, então, a esperança estava em Cristo, como estavas a dizer, o que é que tem motivado a continuar no meio de lágrimas, de sorrisos e de lutas que vão aparecendo? Acho que pessoas como vocês e o David, que é da Bahia, mas aquilo que realmente tem motivado, é interessante aquilo que às vezes nos desaponta grandemente, são pessoas. Aquilo que o Senhor usa para nos encorajar e manter são pessoas também, sobretudo quando nós vemos Deus a trabalhar nessas vidas. Acho que cobre uma série de complicações que nós enfrentamos, mas tem sido extremamente gratificante ver pessoas que querem aprender, querem se envolver, começam a descobrir os seus dons, começam a ser ensinados, equipados, e vão e fazem, e vemos Deus a trabalhar na vida deles. E agora alguns grupos da igreja que reúnem, não sou eu que organizo, nem nada, e são pessoas que chegaram ali com talvez até uma grande falta de compromisso ou de responsabilidade, mas ganharam motivação, compreenderam a mensagem do Evangelho, são batizados e hoje têm grupos que reúnem na casa, eles é que organizam, e tem sido uma bênção, não é? Temos um grupo assim à quarta-feira, um outro grupo diferente, com outras características. Esse quarto é numa casa, quinta-feira de manhã é na igreja. Depois descobrir pessoas com capacidades diferentes, que se envolvem em ministérios tão diferentes, desde fazer t-shirts, que tem trazido um ambiente de união à igreja, tem sido muito interessante. Alguém fez anos, fazemos uma t-shirt personalizada, e depois o outro também quer, e começamos por causa disso para pensar que se põe na t-shirt conhecer a pessoa, e começamos a conhecer uns aos outros, a perceber as manias, as pancas, as bênçãos, aquilo que os enfatiza e segura em Cristo. Isso acaba por ficar estampado numa t-shirt. Isso tem trazido... É uma coisa manual, que alguém faz um design, um computador e tudo, mas tem trazido um ambiente juntamente com outras coisas, não é, que acontecem, que mesmo ainda ontem juntámos-nos cerca das 9 da manhã e saímos do parque às 6 ou 7 da tarde, ou alguma coisa assim, eu não sei. E é um grupo de cerca de 20 pessoas que passam realmente o domingo juntos. Estamos de manhã, uma hora antes a preparar o culto, depois temos o culto, depois almoçamos juntos, ou na igreja, ou vamos fazer um piquenique, ou alguma coisa. Temos uma tarde juntos, depois tarde há uma reunião com os jovens, também é outro grupo, que ficam juntos e depois continuamos juntos, e finalmente temos que ir agora, que segunda-feira temos que ir trabalhar. Isso realmente são coisas que tenho motivado. Ver este cuidado, o amor, o carinho que as pessoas vão tendo uns pelos outros, isso tem sido fantástico, ver pessoas que estão mesmo motivadas, e não estou a falar de pessoas só
40, 50 anos, mas às vezes aquela faixa etária que se diz que não tem interesse, os jovens assim, os jovens assado, e é precisamente essa faixa etária mais jovem que vemos que está com muito interesse em compreender a mensagem do Evangelho, partilhá-la, envolver-se em ministérios. Isso é extremamente gratificante. E graças ao Senhor. Por isso podemos estar não só a ver, mas também a aprender e a ser abençoados. Bem, só sobre as t-shirts, nós podemos trazer as nossas. A minha é dados com jogos, vou perceber depois porquê, e o Pedro é de contas. Por isso. O que será? O que será? Mas pronto, já olhámos um pouco para o passado, aquilo que tem acontecido nos últimos anos e alguns problemas e encorajamentos, e devemos também olhar um pouco para o futuro. E eu pergunto, quais são os vossos planos, se calhar a mais curto prazo, para o próximo ano? O que é que vocês pretendem fazer diferente? Se pretendem continuar a fazer as mesmas coisas? Se tiverem feitas, podem continuar a fazer. E motivos também para a gente orar sobre isso. Exatamente. Queres dizer alguma coisa também? Não. Planos a curto prazo é sobreviver. Gestão de tempo. Setembro é sempre aquele mês complicado em que tentamos preparar várias coisas. Eu agora tenho mais 2 papéis ou 2 funções. Uma na corporação das igrejas dos irmãos da zona de Coimbra e outra na missão cristã europeia. Então ambas de serviço, não, são de liderança, mas é mais de serviço. Uma serve as igrejas, procura servir as igrejas e, claro, dessa forma servir os irmãos dessas igrejas. A outra procura servir de uma forma mais nacional, missionários da ICM que estão cá em Portugal, estar com eles, cuidar deles, perspectivar novas parcerias com outras igrejas, receber missionários, e têm vindo vários, nomeadamente no Brasil, contextualizar, aculturar. Então é algo que vai tirar algum tempo. Claro, temos a igreja local e também iríamos iniciar, os nossos planos era iniciar um projeto evangelístico em Coimbra, mesmo na cidade de Coimbra, com um pequeno grupo aos domingos e um dia por semana, para alcançar pessoas que não conhecem a igreja, que não conhecem o Evangelho. Então esses são alguns dos nossos planos a curto prazo. Outros planos a curto prazo são a nossa família, cuidar da família, do nosso casamento e das nossas 3 crianças, claro. Isso faz sempre parte do plano. Que seja a longo prazo também. Convém. E aos 18, Sim. Outra mudança a curto prazo vai ser precisamente em setembro, porque vamos reintroduzir as crianças na igreja. Já tivemos, durante estes 2 anos de pandemia, as crianças em nossa casa, na escola dominical, e então agora a liderança e as professoras da escola dominical concordam que as crianças voltem à igreja, porque é mesmo muito importante, porque as crianças fazem parte da igreja. E então isso envolve outras mudanças, não é? Vamos precisar de organizar o espaço novamente, tentar, porque temos mais crianças e graças a Deus por isso, mas temos um pouco de desabaixo também, não sei. Mas será uma mudança e uma readaptação novamente àquele pequeno espaço que está ao lado da sala principal, quer para as pessoas de escola dominical, quer para as próprias crianças, porque vai estar ao mesmo tempo a decorrer o culto e já não se pode falar tão alto como na casa da família Freitas, e pronto, vai ser uma grande mudança e é preciso adaptar a isso, mas sim, essencialmente que agradeço as vossas orações para que Deus nos continue a guiar naquilo que escolhemos para ensinar as crianças, para ensinar os senhores, para ensinar a igreja,
e nós próprios possamos continuar a crescer também no conhecimento do Senhor. Ok? Deste lado, planos, próximo ano, projetos? Ele tem muito mais planos e projetos. A curto prazo, e o primeiro projeto que eu tenho a curto prazo, espero concretizá-lo, era não vou ter que pregar domingo. Portanto, esta semana não tenho que estar preocupado em preparar sermão. E espero concretizar esse plano a curto prazo. Mas a curto prazo, nesta área de ensino, e há um pequeno grupo de pessoas que têm pregado na igreja, uns com mais frequência do que outros. Normalmente quem prega sou eu, e já há alguns anos temos estado a pregar sobre livros da Bíblia. Em vez de termos um tema ou algo assim, então temos um livro da Bíblia, pregamos sobre ele e alternamos entre Antigo e Novo Testamento. Estamos agora a terminar o livro de Atos. Só falta mesmo a última mensagem para terminar Atos, e em princípio iremos iniciar em Abacuque. Então temos agora uma equipa de 4 pessoas, 3 que já têm estado a pregar, e agora um quarto que quer entrar, quer começar a perceber como se preparam sermões. Eu fiquei admirado depois de explicar um pouco o trabalho exegético. Quando um ia preparar o sermão dele, o outro veio mostrar toda a exegese que ele fez do sermão que o outro ia pregar. E então mostrou um capítulo inteiro de Atos, com toda uma análise de estrutura sintática, retórica e essa atrapalhada toda. Eu fiquei, em pouco tempo, foi mais rápido que eu aprender. Mas é trabalhar com essas pessoas que investem em estudar para poder expor mensagem bíblica. Isso é um projeto que requer tempo também. Depois há outros grupos de serviço que estão a crescer na igreja, como a questão de crianças, da escola Unical. Temos que também treinar e preparar professores, e estamos também a exigir esse trabalho de estudo do texto bíblico para quem dá a escola dominical. A nossa ideia é que a escola dominical não é para as crianças não interromperem o culto, porque nós orámos para que houvesse escola dominical porque não tínhamos crianças. Então, a escola dominical não é para as crianças não perturbarem, é porque queremos mesmo falar de Cristo, quando eles ainda são tenros de idade. E então não queremos que os professores também tenham a ideia de que é um espaço pequeno ao contar histórias da Bíblia. A nossa ideia é que o herói da Bíblia toda, seja com Davi, José, ou seja lá quem for, o herói sempre é o Senhor. Ele nunca errou, os outros cometeram erros em algum momento da vida, mas aquele que se mantém fiel em cada momento, em cada narrativa bíblica, seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre é Deus, é nele que nós podemos confiar. E também haver essa sequência de ensino bíblico. Então, por vezes, temos alguns momentos para a formação de professores de escola dominical, encorajá-los a analisar, a estudar o texto bíblico de uma forma séria, e não pensarem, ok, isto é para crianças. Então, Davi e Golias, um era pequeno, outro era grande, um confiava no Deus dos Filisteus, outro no Deus de Judá, mandou umas pedras e Deus enviou a pedra e está feito, agora pinta um quadro, vamos cantar os corinhos, e depois, quando lá dentro o pregador acabar, vai tudo passar. É evitar que esta ideia aconteça e fazer discípulos de Jesus. O grupo de jovens também, neste momento eu não sei como é que o grupo de jovens funciona, porque tem uma faixa etária muito grande, dos 15, 16 anos até, não sei, agora sem máxima já vem 60 anos, não é? Porque ainda não nos expulsaram do grupo. Temos que definir isso. Em setembro vamos começar também um grupo não é um grupo, é uma espécie de curso para casais, portanto também questionário familiar, irá ter uma duração de 4 meses, onde vamos juntar alguns casais e dar formação para isso também. Então há uma série de diferentes equipas que vão trabalhando na vida da igreja, e o que também é necessário é não serem esforços dispares. Uns vão contar e vão investir com uma ideia, outros noutra, apesar de tudo vir da Bíblia, mas tentar perceber onde é que nós como igreja estamos a andar, as ênfases que nós realmente queremos dar na área de crescimento. Há pessoas novas que estão a chegar à igreja, estamos agora a desenvolver também uma espécie de um kit de boas-vindas, que vai conter uma carta de boas-vindas, vai conter uma breve descrição daquilo em que nós acreditamos, ainda que de uma forma de síntese, mas teologicamente o que é que nós queremos. Para quem não tem Bíblia, vai ter uma Bíblia, vai ter
literatura adequada a crianças. Então é um pequeno pacote que nós estamos a tentar organizar e oferecer a quem chega, incluindo um pacote de chá também. Eu não sei a descrição toda. Então, mas são algumas mudanças de alguns projetos a curto prazo que irão decorrer até a época antes do Natal. Depois iremos entrar na quadra do Advento. Nessa época, também um pouco antes, vamos realizar mais um bazar da igreja. Esses bazares, o objetivo deles é apenas divulgarmos na cidade, nas redes sociais, em todos os meios que nós temos, que qualquer pessoa pode ir à igreja e pegar o que estiver ali e levar gratuitamente. Desde alimentos, roupas, seja o que for, não cobramos nada e tem movimentado muitas pessoas. Eu não posso precisar de números, mas neste momento já temos algumas famílias que frequentam a igreja por causa dessas iniciativas. Foram lá no momento de carência buscar roupas, em mudanças de estação, e acabaram por conhecer a igreja, viram aquilo no Instagram, uma coisa qualquer, e foram, e agora já temos algumas famílias que estão a assistir. Então não há, se quem quiser deixar um donativo deixa, mas realmente as pessoas podem chegar ali, ver roupas, ver coisas, levam, e outros também podem chegar lá e deixar. Então é uma troca gratuita e isso tem sido bastante interessante. Não sei se há mais, mas acho que já não. Ok. Nós temos aqui alguns jovens que estão, de certa forma, envolvidos num outro ministério. Vocês têm também 3 filhos maravilhosos que certamente um dia estão, querendo Deus, estão. São vossos filhos também. Digam alguns aqui à frente do leite. Mas que conselhos é que vocês dariam aos jovens que queiram entrar agora no ministério, que queiram abraçar agora a obra do Senhor a tempo inteiro? Envolvimento na igreja local, ler a Bíblia e orar. Acho que foi um pouco isso que nos levou a considerar o ministério a tempo inteiro. Nós congregávamos em Coimbra, numa pequena igreja em Andorinha, e migrámos temporariamente durante 5 anos para a Escócia, e foi ao regressar, e foi lá que crescemos espiritualmente, com maior envolvimento na igreja local. Lemos mais a Bíblia, orámos mais, estivemos mais expostos também. Era uma igreja por onde passavam muitos missionários a dar os seus relatórios, as suas notícias. E quando vinhamos de férias a Portugal, sentimos que a igreja estaria necessitada de um melhor trabalho, de um melhor ensino. E foi através da oração que depois sentimos que Deus nos estava a trazer de volta para Portugal. Então eu diria que a igreja local é essencial, o envolvimento, a disponibilidade, mas ainda mais do que isso é o compromisso com o Senhor. Ler a palavra, a sua palavra e orar. Então seria isso. Eu acho que às vezes a gente tem que fazer as coisas por aquilo que sabe e não tanto por aquilo que sente, porque os sentimentos são muito instáveis e flutuantes, e eu acho que tem que ser muita convicção, não é? Que é isso mesmo que o Senhor quer, e eu acho que é todo um processo, um caminho que Deus vai mostrar se é isso mesmo que vai ser o caminho a trilhar ou não. Podem repetir a pergunta? Que conselho é que davas a nós? Se quisessem citar tudo isto. Aquilo que vocês são agora, neste momento, não é um fruto do acaso. Muitas coisas podem ter acontecido na vossa vida, boas ou más, mas a transmissão de Deus que vos criou, vos ama. E não é para estarem aqui na vida a viver o melhor possível. Ele quer-vos para Ele. Mais do que isso, Deus quer abençoar outras pessoas através de vocês. Então, a forma como vocês cresceram, as vossas experiências, sejam quais elas forem, tudo isso é um pacote grande de quem são vocês e que Deus quer usar. Além disso,
Se Cristo já está nas vossas vidas, o Espírito Santo está aí e dá também dons espirituais. Então, Deus tem dado muitas formas de graça a cada um de vocês para servirem. Não desprezem isso. Talvez vocês podem ter esses sentimentos no ambiente da vossa família, talvez podem ter esses sentimentos no ambiente de igreja, mas quem deve orientar todas essas coisas acima disso é o nosso Deus. Então, vocês têm potencial, e não é para fazer daqui a uns anos mais tarde, é já. Há coisas que o Senhor quer vos usar certamente, com as vossas capacidades, habilidades naturais que têm, com dons espirituais que têm. Não desanimem, não desprezem, não pensem que são também os melhores no mundo, mas também não pensem que não valem nada, não prestam para nada, não sabem fazer nada. Com a graça de Deus, e Paulo põe as coisas de uma maneira muito interessante. Ele diz que pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça comigo não tem sido vão. Como eu ponho em Timóteo, não desprezes o dom que há em ti ou a questão da necessidade. Então o que eu vos queria encorajar é realmente colocar as vossas vidas diante de Deus. Não pensarem tanto nas vossas próprias capacidades, mas pensarem mais na capacidade de Deus através de vocês. E vai haver alguém que vos encoraja, vai haver alguém que vos desencoraja. Não se preocupem com isso. Desencorajadores não precisam de procurá-los, vai haver por aí. Às vezes com as melhores das intenções. Mas é importante colocarmos nisso, uma vida chegada a Deus, em vez de terem perspectiva, eu vou para receber, terem perspectiva, eu vou para que Deus dê através de mim. Eu vocês possam ser canais de bênção, da graça de Deus, quer através de ensino, sei lá, desculpem agora usar recursos que eu tenho aqui, já me quero tirar o microfone, mas o David, ele tem abençoado a igreja lá em Guimarães de uma forma impressionante por causa só de umas reipas de madeira que estão na parede. E aquelas reipas de madeira que ele gosta de fazer trabalhos em madeira, tem abençoado na preparação de sermões, a pessoas a compreenderem a ideia toda da Bíblia, e isso foi uma forma ótima para ele. E a questão é que se ele gosta de madeira, como é que ele vai abençoar a igreja? A fazer cadeiras? Há outras formas criativas que nós podemos usar para aprender e servir, não é? Ou alguém que faz t-shirts, ou alguém que manda calar as pessoas quando falam demais. Então, para terminarmos, uma pergunta mais simples, mais direta. Como é que nós podemos orar por vocês, pelo vosso ministério? Nós já podemos responder essa pergunta. É só para sumarizar, para não ser de período de oração. 3 pontos. Quantos? Podem ser 3 pontos por hora. Nós queremos seguir muito mais rápido que o Paulo, por isso. Sim. Vocês podem dar 5. Paulo chega a 3. Nós temos seguido respostas curtas. Estou bem. Sim, como eu já tinha há pouco, quando estava a falar dos projetos de casa, o pedido de oração é esse mesmo, que possamos continuar a ser guiados por Deus. Porque no fundo nós sabemos que Ele está no controle de tudo, que não há nada por acaso, que mesmo os estudos que estamos a fazer, nada é por acaso. Mas especialmente nos inícios dos anos letivos estamos mais ansiosos e agora em setembro outra vez, o que é que vamos começar, o que é que vamos fazer? Que possamos descansar nessa verdade que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que nos deixemos guiar por Ele e que possamos crescer, especialmente nós que estamos nos ministérios, nas lideranças dos ministérios, a deixarmos guiar por Ele, a aprender mais dEle e também a amar aqueles a quem estamos a ministrar. Isso
porque às vezes é difícil amar todos aqueles, de igual forma, aqueles que estamos a servir, e que Deus nos possa ajudar a fazer isso. Bom. Podem então orar por nós. É muita coisa. A nossa dependência e proximidade com o Senhor é extremamente importante. Que possa também refletir a nossa proximidade e amor genuíno para com as pessoas que Deus tem colocado ali. Que haja uma oração que podem fazer por nós é Colossenses 1, 9 a 12, não é? Todas aquelas características de plenitude espiritual, conhecimento, etc. Podem olhar tudo isso por nós, mas a nível de direção de Deus para percebermos que Ele está a fazer ali na igreja e estamos disponíveis para apoiar pessoas e desenvolverem também áreas de serviço na vida da igreja. Eu não mencionei nada em relação aqui ao departamento de missões, mas é outra preocupação que eu tenho tido. Eu penso que orem neste sentido também, porque nós estamos a plantar novas igrejas dentro da comunhão dos irmãos, onde temos pessoas a ter formação teológica, não temos pessoas a entrar no Ministério de Tempo Integral, se bem que tem havido casos pontualmente, vocês, temos aqui a Ruth, ou o Jonatas e o Eduardo e o Pedro Ferreira, mas acho que há muito mais para fazer do que olharmos para o mapa de Portugal e contarmos as igrejas todas que temos. Aliás, tem havido mais igrejas, algumas vão fechando. Nós estamos, a minha ótica, perdemos se eu estou errado, mas a mim entristece-me porque acho que o panorama que nós temos dos irmãos é vamos abrir igrejas. Abrir igrejas. O que temos já dá o trabalho que dá, é melhor ficar quieto. Temos que ter paixão por isso. Já para não pensar em missões estrangeiras, fazer fora. E estamos completamente parados acerca disso. E isso é algo que me preocupa. Então, a questão de levantar sustento, levantar recursos humanos ou pessoas que se envolvam no ministério e termos esta paixão, como comunhão de igrejas dos irmãos, de levarmos o Evangelho a este país. É complicado, olha, para Guimarães e os nacionais são muito poucos. Mas não é motivo para dizer não vamos fazer. A nossa missão é ir e anunciar. O resto temos de deixar com o Senhor. Então, perseverança, bondade, amor, plenitude do Espírito. Paulo, só para justificar a nossa reação há pouco, acabei de ser informado que estou a ter vida no Ministério. Foi alguém que informe o meu patrão, porque eu estava a ter nas próximas férias. Acho que não. Deixa lá. Ok. Então, nós tínhamos dito que... Sou profeta. Nós tínhamos dito para vocês estarem atentos ao que o Milton falava, que tínhamos um desafio, e agora é hora do desafio. Então, o desafio é que vocês possam orar pela família Freitas e a família Freitas possa orar por nós. Está bem? Ok. Vamos começar. Então, dali, depois tu terminas então a oração também por eles. Está bem? Ocasião. Sim. Vamos orar. Querido Deus, estamos muito agradecidos pelo teu grande amor por nós. Estamos agradecidos pelas bênçãos espirituais que temos em Cristo. Agradecemos pela comunhão que temos uns com os outros e podemos estar aqui esta noite a celebrar, acima de tudo, aquilo que tu tens feito através de nós aqui em Portugal e até as implicações que isso tem para outros países, pessoas que têm passado pelas nossas igrejas, estudantes, missionários. Agradecemos por esse enorme privilégio que temos tido. Senhor, queremos orar neste momento pela família Oliveira. Agradecemos por eles, pelo seu compromisso contigo, pela forma como tens respondido de forma inversa à sua oração e os tens mantido em Guimarães. Agradecemos por isso. Agradecemos pela maneira extraordinária como a tua igreja lá se tem mantido, quase contra todas as expectativas. E, Senhor, pedimos que os possas continuar a fortalecer, que eles possam continuar a crescer no conhecimento de Jesus e que eles possam continuar a desenvolver este trabalho
com a Igreja, com os jovens, a preparar as novas gerações para te servir, para te anunciar, para que o teu nome seja conhecido. Senhor, agradecemos por aquilo que tens feito por eles no passado e oramos também pelo futuro, os projetos que eles têm aqui mencionado, as iniciativas para dar as boas-vindas a pessoas que chegam à Igreja e que por vezes é algo mais difícil, parece que estão a entrar num mundo diferente. Senhor, ajuda-nos de um modo geral a darmos as boas-vindas, a tornarmos a tua Igreja um local com uma boa recepção, ajuda-nos a amar as pessoas. Então ajuda também a família Oliveira a continuar a amar os seus vizinhos lá, que eles possam dar direção para que eles possam continuar a trabalhar com a juventude. E oramos por mais líderes na zona de Guimarães, oramos por novas igrejas, novas iniciativas de plantação de igreja, oramos por mais missionários. Sabemos que há necessidade, há pessoas que precisam desesperadamente de ouvir as boas notícias do Evangelho. Senhor, oramos para que pela tua graça permitas que eles possam fazer parte de serem este canal de bênção que o Paulo estava a falar. Senhor, agradecemos-te por eles, oramos para que os possas continuar a manter pela tua graça e pelo teu amor, que eles possam continuar a crescer, a partilhar a boa mensagem do Evangelho e a edificar a tua Igreja em Guimarães. Senhor, agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Eu quero agradecer, Senhor, por esta querida família, Senhor, e Pai, que tu ponhas a tua graça sobre as suas vidas, Senhor. Pai, que lhes dês capacidade para fazer uma boa gestão do seu tempo nas diversas coisas que têm que fazer, Senhor. E também, Senhor, de gerir as suas emoções. Pai, quando às vezes estas questões e vontade de desistir, Senhor, que a voz do teu Espírito na sua vida, Senhor, fala mais alto do que a voz das suas emoções. Pai, que esta confirmação, esta convicção vem de ti, Senhor, que soa nos seus ouvidos, na sua mente, Senhor, que eles possam discernir aquilo que tu tens feito e o que tu queres fazer nas suas vidas. Pai, eu quero rogar, Senhor, que a plenitude da tua presença nas suas vidas seja notada também, Senhor, aqueles que os ouvem, com que eles se relacionam, Senhor. Este novo desafio de voltar a ter as crianças a reunir, Senhor, que isto seja motivador, é sempre uma questão de trabalho que tem que ser feito, Pai, mas que seja motivador, Senhor, de ver estes pequeninos a poderem estar, ouvir, aprender acerca de Ti, acerca de pessoas que sentiram a Tua graça, Senhor, talvez em atos de desobediência, como Jonas, acabaram de ser usados por Ti, seja como for, Senhor, mas que Tu os capacites para inculcar esta mensagem de boas novas nesses corações, Senhor, e que eles possam também colocar-nos, Senhor, como fazer parte da direção desta missão também, Senhor. Lhe dês graça para ele perceber e fazer os próximos passos, Senhor, que tem que dar, orientando outros missionários, Senhor, objetivos da missão, Senhor. Quero rogar, Senhor, também por eles enquanto casal, que Tu os fortaleças, Senhor, no seu relacionamento, possa haver genuínos espaços de amor entre eles, também, Senhor, como cuidadores e educadores destas bênçãos que lhe tens dado, Senhor, que são os filhos, que eles possam ser ensinados a crescer em Ti, Senhor, que as suas vidas estimulem os seus meninos, Senhor, a crescer junto de Ti, Senhor, que Tu cuides deles, Senhor, nas suas emoções, na sua saúde. Eu oro também pelo aspecto financeiro, que são sempre desafios, Senhor, que enfrentamos
no que tu nos dás. E em momentos que se calhar os nossos olhos e o nosso cérebro tiram algumas conclusões, Senhor, e tu vens e falas que estás connosco e que as coisas estão bem. Às vezes quando estamos ansiosos e preocupados, Senhor, que essa tua graça incompreensível deixa sobre